Olá, boa noite. Está começando mais um programa Cidades e Negócios aqui na tela da Band. Muito obrigado para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para todo mundo. É a influência dos alimentos na qualidade da saúde humana. Por isso, eu convidei a especialista neste tema, Graziela Hipólito. Ela vai falar muito sobre tudo isso. E nós preparamos para você acompanhar um pouco mais esse tema, uma reportagem. Vamos assistir. Os números crescem mais do que a maioria dos outros negócios do país. O mercado de alimentação fora do lar, conhecido como food service, teve faturamento superior a 200 bilhões de reais em 2012. Pesquisas recentes mostram que cerca de 60% dos trabalhadores brasileiros comem fora de casa. Em uma década, entre 2001 e 2010, o setor registrou crescimento de 235%. O faturamento estimado nesse período foi de R$ 1 trilhão. Mas no embalo desse crescimento surgiu uma grande quantidade de restaurantes e pontos de venda de lanches sem a menor preocupação com a qualidade da alimentação dos brasileiros. Tanto que as mesmas pesquisas revelam que doenças como sobrepeso e obesidade estão relacionadas à má alimentação fora de casa. E a preocupação de profissionais da nutrição não para por aí. E realmente esse crescimento, se não for acompanhado de qualidade, pode trazer prejuízos para a saúde humana. E é isso que eu quero saber da Graziela Hipólito aqui. Realmente é isso, ou seja, se esses alimentos todos que estão sendo levados para os restaurantes não forem acompanhados de uma produção de qualidade, de um manuseio de qualidade, isso pode levar as pessoas a terem problemas sérios na saúde. Boa noite e obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos. Realmente, existe um risco muito grande, porque as pessoas hoje não estão preocupadas com a qualidade da alimentação, e sim com a quantidade, né? E os restaurantes também, porque eles incrementam, exageram na quantidade de calorias, na quantidade de gordura, na quantidade de sal, e as pessoas não estão sabendo equilibrar um prato com qualidade. Então, isso está trazendo prejuízo e consequências muito sérias na qualidade de vida e trazendo doenças crônicas degenerativas sérias para a população. Por exemplo, quais seriam essas doenças, as principais delas? A principal é a obesidade. Hoje a obesidade é uma epidemia, né? E junto com a obesidade vem a hipertensão, o diabetes, doenças renais e por aí vai, Adriano. São várias que estão relacionadas hoje realmente com a má qualidade da alimentação. Você acha que também o aprendizado, a educação, desde o princípio, a criança que está começando a se alimentar, ela precisa ser orientada de uma maneira correta também? Inclusive nas escolas ou no seu dia a dia, dentro de casa? Pois é. A nutrição hoje, Adriano, deveria ser educação básica. A criança precisa crescer aprendendo o que é um alimento de qualidade, o que é uma alimentação saudável, ir numa horta, poder visualizar isso, para ela ter essa consciência do que é um alimento de qualidade. E hoje isso não acontece, infelizmente, mas deveria se pensar e começar a introduzir a aula de nutrição desde criança. Por exemplo, lá na produção do campo, quando a gente fala em macroprodução, né, o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, de grãos, bate até recordes de produção de grãos, de soja, mas a gente sabe também que se utiliza muito produto químico, agrotóxico no campo. E aí, como é que esse tipo de produto pode afetar a qualidade da alimentação na mesa dos restaurantes, dentro de casa? Pois é. O Brasil é o país que mais se utiliza agrotóxicos, né? Então, é um dado muito triste, porque essas substâncias químicas, elas não são compatíveis com o nosso organismo. Então, a gente não absorve essas substâncias e elas causam danos aos nossos genes, às nossas células, ocorrendo mutações e causando doenças graves, inclusive, como o câncer. Inclusive, né? Principalmente o câncer. Tem alguma dica para que a pessoa dentro de casa, na hora de manipular um alimento, possa ali se livrar um pouco, pelo menos, desse agrotóxico? Tem sim. Uma dica fácil, hoje a gente encontra em farmácias tintura de iodo. Essa tintura é colocada 5 ml em cada litro de água.
o alimento tem que ficar imerso por 1 hora num ambiente escuro. Por que escuro? Porque a luz oxida o iodo, aí não funciona. Então tampa o recipiente, coloca no lugar escuro, deixa o alimento mergulhado nessa solução por 1 hora. Depois você pode utilizar, lava o alimento normal e joga essa água fora, porque todo o veneno foi retirado e está na água. Joga a água fora e aproveita o alimento com qualidade. Boa dica para você aí de casa, hein? E olha só, esse tema é tão importante que os pesquisadores não param de buscar soluções. Um desses estudos mais recentes diz respeito ao gen humano, né? É uma ciência que se chama nutrogenômica, é isso? Isso Nominho mesmo. difícil, mas nutrogenômica. O que quer dizer isso? Seu nome difícil. Bom, em 2003, concluiu-se o projeto Genoma Humano. A partir daí, os pesquisadores estão estudando os genes, foi descoberto 23.000, então eles estudam os genes, as funções com a interação dos alimentos, porque sabe-se hoje que os alimentos estão influenciando diretamente nos nossos genes e aí causando doenças e problemas muito sérios. Então surgiu a nutrogenômica, que tem como objetivo entender a interação do alimento no nosso gene e ver o que o nosso alimento, o que a nossa alimentação está causando na nossa saúde, porque o alimento tem a função de modificar a nossa expressão gênica. O que quer dizer isso, Adriano? Se você tem um gene defeituoso para doença cardíaca, você vai desenvolver doença cardíaca. Se você tem um gene defeituoso para doença hepática, você pode desenvolver uma esteatose hepática. Agora, se você sabe disso, se você traça o seu mapa genético e descobre esse gene defeituoso, a gente tem como tratar isso. Nós temos como prevenir essas doenças. Porque vai chegar um tempo, Adriana, e não está longe por causa das pesquisas, que nós não vamos mais tratar doenças, nós vamos impedir a doença de aparecer. Porque os estudos, os especialistas estão estudando muito esses genes, essas interações, para que a gente não deixe a doença acontecer. Nós vamos prevenir antes disso. Ok, Graziela, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre a qualidade dos alimentos e a influência deles na saúde humana. Não saia daí. Sempre você falou bem do leite materno, né? O ovo já foi motivo de polêmica muitas vezes. Afinal, eles fazem mais bem ou mal à saúde? Bom, o leite materno é indiscutível, é considerado o melhor. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e você de casa pode mandar um e-mail para a gente. Aliás, pode não, deve mandar um e-mail para a gente. Anote aí, programa@cidadesenegócios.tv.br. Dê a sua sugestão, faça a sua crítica, elogio, tudo será muito bem recebido pela gente aqui, tá certo? Nós estamos hoje conversando com a Graziela Hipólito, que ela é especialista em nutrição. Estamos falando aí dos alimentos, né? As influências que os alimentos têm na saúde humana. E nós vamos já mostrar, Graziela, para você aí de casa, o que representa principalmente ovo, leite materno e o coco na saúde humana. Veja aí. Não é de hoje que os alimentos são motivo de estudos para se definir uma dieta de qualidade que pode retardar o envelhecimento e até evitar doenças graves. O óleo de coco, o leite materno e o ovo foram classificados recentemente pela Organização Mundial de Saúde como os melhores alimentos para os seres humanos. O azeite também surge como um excelente complemento à mesa. Esses alimentos possuem nutrientes que têm influência direta na redução de gorduras prejudiciais à saúde e podem atuar diretamente no sistema imunológico de maneira benéfica. Mas como aproveitar tudo isso da melhor maneira possível? Pois é, Graziela, esse tema eu mesmo já acompanhei várias reportagens, né? Não sobre o leite materno, porque o leite materno todo mundo sempre falou muito bem dele. Mas o ovo, por exemplo, sempre foi motivo de polêmica, né? Ora ele é vilão, ora ele é herói. Ou seja, vamos começar falando dele, do ovo. O que dizem as pesquisas mais recentes sobre o ovo? Ele faz bem ou não para a saúde? Adriano, não existe nenhum estudo comprovando que o ovo aumenta o colesterol. Porque o problema do ovo é o colesterol. Todo mundo acredita isso. E não existe estudo que comprove
o ovo com aumento de colesterol. O ovo, Adriano, por um motivo só, ele gera vida. Então, tudo que tem dentro do ovo é necessário para o nosso organismo, porque se a gente não comer ovo, vai nascer uma vida dali. Então, tem todos os nutrientes para gerar uma vida. Ele é completo, por isso considerado o segundo melhor alimento. E muitos falam assim, eu como até ovo, mas só como a clara, a gema não. Na gema existem duas substâncias, a luteína e a zeaxantina. Essas substâncias, Adriano, são importantíssimas para a visão. Quando você come ovo todos os dias, você pode ter certeza que você nunca mais vai ter problema de vista. E se você já tem problema de vista, você pode começar a fazer o uso do ovo hoje, que você vai começar a ter uma melhora da sua visão, vai começar a estacionar o seu problema, porque essas substâncias não deixam acontecer a degeneração macular. Então, o ovo é interessantíssimo, vale a pena utilizar e não tem quantidade. E ele foi classificado, como você disse agora há pouco, como o segundo melhor alimento no mundo, não é isso? Não, Organização Mundial de Saúde, né, que exatamente. Ele é totalmente completo, um alimento riquíssimo e pode ser utilizado todos os dias, sem exceção. Sem problemas. Não tem risco nenhum. E o leite materno? O leite materno é indiscutível, né? É o melhor que nós temos, isso aí não tem como contestar, não existe nenhum outro alimento tão rico quanto o leite materno. Mas por que se diz o seguinte, que o leite materno, né, ou seja, os profissionais dizem que é importante amamentar uma criança até os 6 meses de idade. Tem pessoas que preferem amamentar até mais que isso, até 1 ano de idade, 1 ano e meio. Por que esse leite que é dado, né, até os 6 meses, pelo menos até os 6 meses de idade, ele vai vai dar resultados, vai representar isso até no final da vida da pessoa? Por quê? Exatamente. O leite materno tem todos os nutrientes que o organismo da criança consegue absorver. Porque se uma criança usa o leite da vaca, o trato gastrointestinal da criança não está pronto para receber esse tipo de proteína, algumas vitaminas. Então, o leite materno foi perfeito para o desenvolvimento saudável da criança. O ideal até 6 meses, mas você pode chegar até 2 anos. Se conseguir chegar até 2 anos de vida, é excelente. Agora, outro alimento que surge aí também como muito bom, inclusive está nessa lista classificada pela Organização Mundial de Saúde como o terceiro ou segundo alimento? Terceiro alimento, né, que é o coco. O óleo de coco, o leite de coco, quer dizer, tudo que se tira do coco, é isso? Exatamente. O coco também é um alimento muito rico. E quem falar para você, Adriano, que o coco engorda, que a gordura de coco engorda, não conhece de nutrição. A gordura do coco é chamada de termogênica. O que significa isso? Essa gordura ela é absorvida automaticamente e transformada em energia. Isso automaticamente. Então, você não faz reserva de gordura com óleo de coco, porque é uma gordura muito boa, a gente chama de triglicerídeo de cadeia média. Toda vez que tem essa formação, a gordura é rapidamente transformada em energia. Então, o coco não engorda. Outra coisa importante no coco, Adriano, existe um ácido no coco chamado ácido láurico. O ácido láurico, quando ele entra em contato com o nosso estômago, ele se transforma na monolaurina. A monolaurina é considerado hoje um super antibiótico. Nos Estados Unidos, vende a monolaurina num preço absurdo, caríssimo, porque a monolaurina é utilizada para os pacientes que não respondem aos antibióticos, os pacientes que criaram resistência aos antibióticos. Então, é usado a monolaurina como um antibiótico potente, curando vários tipos de bactérias, vários tipos de vírus. E nós temos isso de graça no coco. O Brasil é riquíssimo em coco e a gente não dá valor. Se você pensar e lembrar, sua avó cozinhava com gordura de coco, né? Depois de um tempo, a gente começou a utilizar os óleos vegetais que fazem muito mal à saúde. Muito mal, muito mal. Agora, como é que isso tudo pode ser levado para a saúde pública, né? Para as escolas? Quer dizer, é importante que coco, que como você disse, que está aí, é ovo, leite materno, quer dizer... Está tudo aí praticamente, não vou falar de graça, mas são alimentos baratos, né? São coisas simples que a gente pode começar a mudar. Primeiro, incluir o ovo na alimentação. Tem que incluir. É muito rico e vale a pena. Outra coisa é trocar o óleo vegetal, porque o óleo vegetal, Adriano, tem o seguinte,
Para que ele fique naquela consistência oleosa, ele fica somente 10 dias. Para que ele permaneça naquela consistência, acontece um processo que chama hidrogenação parcial. O que é isso? Eles introduzem hidrogênio no óleo. E aí essa gordura se transforma na gordura trans, que é a gordura prejudicial. Então o óleo é terrível. Exatamente. E o pior deles, por incrível que pareça, que todo mundo acha que é o melhor, é o óleo de canola. Por quê? Você conhece soja? Conhece, então tem óleo de soja. Você conhece o milho? Tem óleo de milho. Você conhece a canola? Não. Ninguém conhece. Canola é uma sigla. Representa óleo canadense de baixa densidade de ácido erússico. O ácido erússico é um veneno. O óleo de canola é tirado de uma planta chamada couza. A couza tem uma quantidade muito grande desse ácido. O que eles fizeram? Eles modificaram geneticamente a couza, essa planta, para diminuir o ácido erússico, para que a gente pudesse utilizar e não fazer um mal imediato. Mas a gente está sendo intoxicado a cada dia com óleo de canola, o mais caro e o que é divulgado como o melhor óleo, e é o pior, é um veneno. Troque o óleo vegetal pelo óleo de coco. Ou você pode estar utilizando a banha de porco, porque antigamente era a banha de porco que utilizava. Você pode usar os dois, porque são gorduras boas, são gorduras termogênicas, e você pode reutilizar a banha de porco ou o óleo de coco sem problema nenhum, porque ele não satura. Então ele não faz mal à saúde. Aí, excelentes dicas. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar, aí sim, das panelas a serem utilizadas na cozinha. Não saia daí, daqui a pouquinho. É verdade que dependendo da escolha da panela que se utiliza na cozinha, né, isso pode representar uma saúde de melhor ou pior qualidade? Pode. Bom, a panela que mais a gente se utiliza hoje é o alumínio. Olá, estamos de volta com o programa Cidades e Negócios, agora com o terceiro e último bloco. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. E que tal mandar um e-mail para a gente, hein? programa@cidadesenegócios.tv.br. Hoje eu estou conversando aqui com a Graziela Hipólito, ela que é especialista em nutrição, e agora a gente vai falar de panelas, né, Graziela? Elas fazem diferença na saúde da pessoa, ou seja, dependendo da escolha da panela? Sim, Adriano, as panelas são muito importantes, porque as panelas geralmente liberam substâncias que aderem ao alimento. A principal, né, e que é a mais utilizada é o alumínio. O alumínio é liberado aos poucos e nós vamos ingerindo dosagens pequenas de alumínio todos os dias. Quer dizer, são essas panelas que a gente encontra no dia a dia por aí. É o que a gente mais encontra e todo mundo utiliza. E o alumínio está relacionado com Alzheimer, né? Então, muitos estudos mostram essa relação, então é muito perigoso. Que ao longo do tempo pode gerar Alzheimer, né? É uma doença muito triste. Outra importante é a panela de ferro, né? O ferro é muito bom para quem está com anemia, ela resolve. Agora, para quem não está com anemia, ela não pode ser utilizada, porque ela libera a ferritina. E a ferritina em alta concentração no sangue, ela está associada a infarto, a derrame, então não pode ser utilizada, tá? E nós temos a melhor, que os estudos hoje comprovam que é a melhor, é a cerâmica. Essa é o ideal. Ela custa um pouquinho mais caro, mas é um investimento que vale a pena, porque ela vai durar bastante e você não vai ter risco à saúde. Quando você fala de cerâmica, é aquela panela esmaltada, é uma panela de barro? Que tipo de panela seria? Pode ser esmaltada, pode ser de barro, não tem problema, porque pela substância que ela é feita, não vai estar conseguindo penetrar nos alimentos, então pode ser qualquer uma delas. Quer dizer, hoje em dia essas panelas já estão mais presentes no dia a dia das pessoas, já estão mais presentes nas lojas? Sim, hoje em qualquer loja que vende esse tipo de coisa, para cozinha, utensílios, você consegue achar cerâmica, porque essa informação está sendo divulgada, as pessoas estão se conscientizando, então a gente consegue achar com mais facilidade, sim. E aquela panela de teflon, né, que tem aquela cobertura? Pois é, também não é bom. Primeiro que o teflon, própria camadinha, ela sai, né? Fica aqueles pontinhos pretos. E ele libera um ácidozinho também que é introduzido no alimento. É muito prejudicial o teflon. O teflon é uma das piores que nós temos. Tá aí, hein? São dicas boas para você que gosta de cozinhar e que tem preocupação com a saúde. E nós vamos
no bloco anterior nós falamos do leite materno e eu queria falar agora do leite da vaca, né, que é muito utilizado por todo mundo. Quer dizer, estudos também mostram que esse alimento, enfim, é bom, não é? O que diz respeito ao leite de vaca? Tá. Primeira coisa, Adriano, você conhece alguma espécie que mama quando adulto, sem ser o homem? O homem. Não existe. Não. Você conhece alguma espécie que toma leite de outra espécie? Não existe, só o homem. Ou existe o homem, né? Mas outra espécie não. Então, só por isso a gente já começa, a gente tem que avaliar. Outra coisa importante, a vaca antigamente vivia 20 anos, hoje ela vive 6. Por quê? Porque ela precisa produzir muito leite. Uma vaca hoje produz em torno de 70 a 90 litros de leite por dia. Para que ela consiga produzir isso tudo, é injetado hormônio na vaca. E esse hormônio sai no nosso leite. Então, a gente está tomando hormônio também todos os dias. E são hormônios bovinos, não são hormônios humanos. Então, isso traz muito prejuízo. Então, o leite da vaca está relacionado com câncer por causa dessa ingestão de hormônio. Outra coisa importante, para ela produzir tanto leite, além do hormônio, ela começa a ter infecção na mama, ela tem mastite. Então, automaticamente, eles dão antibiótico para a vaca. Então, o antibiótico também sai no seu leite. Então, você está tomando, além de doses de hormônio, você está tomando doses de antibiótico todos os dias. Então, quando você tem uma infecção e você precisa de um antibiótico, você está resistente, porque a vida inteira você tomou dosagens mínimas de antibiótico. Então, o leite, quando ele sai da vaca, ele já está impróprio para a utilização. Então, ele não é mais um alimento considerado saudável porque ele não é mais o leitinho de antigamente que a gente tirava lá na roça e tomava na hora. Outra coisa que aconteceu com o leite é a pasteurização. A pasteurização do leite deixa o leite estéril. Ele mata todas as bactérias. Mas mata também os nutrientes. E os nutrientes também, porque é elevado a 150 graus. Não existe proteína, não existe vitamina que resiste a essa temperatura. É o leite longa-vida que a gente conhece. E você pode imaginar um leite ficar na gôndola do supermercado por 180 dias sem estragar? Você acha que esse leite que está na caixinha é o mesmo leite que antigamente a gente tomava que saía fresquinho da vaca? É um leite que não tem nada, não tem proteína, não tem vitamina, não tem nada. Mas, Graziela, durante toda a vida falou-se do leite como fonte de cálcio, por exemplo, principalmente como fonte de cálcio. Né? Os estudos mostram, Adriano, e não é de agora não, são estudos antigos, que o cálcio do leite é muito pouco absorvido. Para você absorver cálcio, você precisa de duas substâncias, o magnésio e vitamina D. E a maioria das pessoas tem deficiência dessas vitaminas. Então, se você não tem essas vitaminas, o cálcio não é absorvido. Sabe para onde que vai esse cálcio? Para nossas artérias. E começa a calcificação das nossas artérias. Isso é um problema muito sério. Então, a biodisponibilidade do cálcio do leite ela é muito baixa. A melhor fonte de cálcio que nós temos estão nos vegetais verdes escuros. A vaca, para ter cálcio no leite dela, toma leite? Não, ela come capim, porque tudo que é verde escuro tem cálcio. Então, o cálcio do leite não está relacionado com a diminuição da osteoporose. Pelo contrário, os estudos mostram que os países que têm alto consumo de leite, existe um alto índice de osteoporose e fratura óssea. E nos países com baixo consumo de leite, baixo índice de osteoporose e de fratura óssea. Então, não tem relação. Mas como é que a gente aplica tudo isso no dia a dia das pessoas? Quando a gente fala, por exemplo, na merenda escolar, como é que a gente tira o leite? Como é que a gente introduz um outro alimento? Como é que se faz isso? A gente tem Quando se fala em macro, né, alimentação em saúde pública. É complicado, Adriano, porque a gente tem que quebrar paradigmas realmente. Um dia foi dito que o leite era importante, que a gente tinha que tomar leite e a gente acreditou nisso e toma até hoje. A gente precisa quebrar isso. Ele foi importante, como você mesmo disse, mas com o processo de produção, de industrialização, ele não é mais próprio. Então, a gente tem que tentar mudar, né? Então, introduzir, em vez do leite, um suco, um chá. É difícil, mas é aos pouquinhos. A gente tem que começar, pelo menos,
começar, em vez de uma salsicha que está muito presente na merenda escolar, por ser barato, trocar pelo ovo, né? E tentar buscar esse tipo de alternativa, trocar o óleo vegetal que a gente já conversou pela banha de porco, porque o óleo de coco ainda é caro. Então vamos usar a banha de porco, que ainda é uma coisa mais barata. A gente tem que começar, Adriano, tem que começar de algum jeito, porque se a gente sempre empurrar isso, nós estamos trazendo consequências graves para a nossa saúde. A prevenção hoje é o melhor caminho, né? O serviço público, as pessoas precisam dar importância para a nutrição, porque hoje é comprovado cientificamente que é o que você come que vai dizer o que você vai ter. Se você não começar a melhorar isso a partir de agora, você vai ter consequências. E um dado importante é que 85% da verba do SUS é gasto nos 2 últimos anos de vida do cidadão. Para curar doença, seria isso? Porque a pessoa viveu de forma desregrada, se alimentou errado, não fez atividade física, estava estressado e aí vai ficar doente. E aí um investimento altíssimo no fim da vida da criatura. Então a gente tem que pensar nisso. Se a gente quer ter qualidade, a gente precisa começar de agora. Mudar os hábitos alimentares Cada desde já. dia é um detalhe. Se você puder começar hoje com ovo, amanhã tirando o óleo, e vai aos pouquinhos, você vai fazer um grande benefício para você e para a sua saúde. Agora, uma coisa, Adriano, que eu queria muito deixar claro, que a gente não comentou aqui, é o refrigerante. Se você gosta da sua família, se você gosta dos seus filhos, não dê refrigerante. Elimine. Não leve refrigerante para dentro de casa. É um dos principais fatores de doença hoje, é o refrigerante. Quer dizer, bom, por falta de informação, não vai ser que a pessoa que está em casa nos acompanhando, na verdade, vai ficar doente ou não, né? Dicas, informações, a informação é muito importante, a pessoa tem que ler, tem que se informar, tem que buscar isso que a Graziela acabou de passar, e aí sim, escolher qual a qualidade de vida que a pessoa quer ter, né? São as escolhas que se faz agora que vão fazer diferença ou não daqui a alguns anos. Nós chegamos ao fim do nosso programa, Graziela, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito enriquecedor essas informações que você nos passou. Eu que agradeço, Adriano, estou à disposição. E parabéns por abrir, né, esse tema para que as pessoas possam se informar e começar realmente uma mudança. Então, vocês estão de parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço. E assim nós chegamos ao fim de mais um Cidades e Negócios. Nos encontramos no próximo sábado. Até lá!